Muito boa tarde, meus amigos. Eu resolvi postar esse vídeo nas redes sociais com relação aos festejos da Semana Farroupilha. O meu posicionamento com relação aos festejos da Semana Farroupilha é de que os festejos da Semana Farroupilha não estão completos, na minha humilde opinião. Por quê? Grande parte da história ela foi ocultada dos livros do colégio, porque a gente aprende lá no colégio que a Revolução Farroupilha aconteceu de 1835 a 1845, tem todos os heróis da Revolução, Giuseppe e Anita Garibaldi, Davi Canabarro, Caxias, enfim, todas as pessoas que se envolveram nessa revolução, tanto do Império como dos revolucionários. Mas com relação aos lanceiros negros, eu acredito que foi uma coisa muito covarde que aconteceu. Porque todas as pessoas que se dizem tradicionalistas, elas têm como principal pilar do movimento tradicionalista a bravura. Mas não é isso que a história conta. Enfim, eu queria deixar bem claro nesse vídeo que eu respeito todas as pessoas que participam do movimento tradicionalista. Eu tenho amigos, tenho parentes que participam, gosto de comer churrasco, gosto de tomar chimarrão. Porém, esse vídeo é justamente para dizer e falar sobre esta parte da história que não é contada devidamente. Eu fiz algumas anotações em algumas pesquisas e encontrei coisas que me deixaram muito triste com relação aos lanceiros negros em si. Alguns anos atrás eu estava lá no Parque Farroupilha, lá em Porto Alegre, e como costume eu sempre ia no Parque Farroupilha para comer. Eu sempre gostei de comer um entrevero lá no Parque Farroupilha. E lá, chegando lá, eu me deparei com uma cena bem inusitada, assim, que eu nunca tinha visto, né? Uma turma de pessoas negras como eu fazendo uma roda de samba. E eu, como bom sambista, me aproximei da roda de samba. Só que ela não durou muito tempo. Por quê? As pessoas que estavam participando da organização dos festejos da Semana Farroupilha lá no Parque Farroupilha chegaram e proibiram essas pessoas de continuar aquela festa. Eu, na minha concepção, quando eu estudei no colégio a respeito da Revolução Farroupilha, eu estudei também a respeito dos lanceiros negros, que foram pessoas que participaram da Revolução Farroupilha. Então também são gaúchos, também são pessoas que vieram para cá para o estado, e assim como todos os gaúchos, todo brasileiro que veio para cá para o Brasil, ele veio de outro país. Tirando os índios, não existe pessoa nativa do Rio Grande do Sul do Brasil. Então são espanhóis, italianos, alemães, negros também. Então essa festa também poderia ser dos negros. E por que que não pode? Enfim, aí isso me deixou muito chateado, né? Então, por que que o negro não pode participar com a sua identidade nos festejos farroupilhas se ele também lutou na mesma guerra? Então, eu fiz as anotações e gostei de compartilhar com vocês algumas coisas que eu notei, são bem curiosas. Durante a chamada Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, que aconteceu, como todo mundo sabe, de 1835 a 1845, quando o homem livre era chamado a servir tanto nas forças rebeldes quanto nas imperiais, ou seja, o homem para lutar na guerra deveria ser livre. Ele podia enviar em seu lugar, ou no lugar de um filho seu, um de seus trabalhadores escravizados. Ou seja, eles fizeram uma lei que onde houvesse uma guerra, o homem que era livre, branco, estancieiro, com dinheiro, poderia mandar um escravo no seu lugar. Ou seja, ficou meio mal explicada essa história da valentia do gaúcho. Porque se criaram uma lei para o gaúcho mandar um escravo no seu lugar, eu não vejo valentia nenhuma nisso aí. Bem pelo contrário, eu vejo uma hipocrisia e uma covardia sem tamanho. Mas enfim, em alguns casos, alforriavam e alistavam esses negros. Também foi prática comum buscar e atrair ou tomar cativos das tropas inimigas, trazendo para o seu lado. Ou seja, tanto o Império como as forças revolucionárias, elas tentavam atrair da força contrária
para o seu império esses negros, prometendo liberdade. Precisando também formar uma infantaria e, sobretudo, preferindo enviá-los como bucha de canhão, morrendo na frente em seu lugar, os farrapos também os alistaram. Eram os famosos lanceiros negros. Ambos, farrapos ou imperiais, prometiam também a liberdade àqueles que desertassem das tropas rivais, mudando de lado. A maioria dos cativos que combateu nessa guerra foi obrigada a fazê-lo diante das condições impostas, ou seja, não tinha alternativa. Por outro lado, apesar da guerra ser horrível e violenta, era até preferível a vida militar, com seus combates esporádicos, que aconteciam de vez em quando, do que as maldades de viver na escravidão. A promessa de liberdade, após o fim da luta, certamente pode ter influenciado em muito o recrutamento daqueles homens. Uma promessa, aliás, jamais cumprida. Não havia igualdade nas tropas farroupilhas, muito menos uma democracia racial. Ou seja, negros, brancos, eles marchavam, comiam, dormiam, lutavam e morriam separadamente. Os oficiais dos combatentes negros eram brancos, e jamais o negro chegou a um posto significante, mesmo que intermediário de comando. Aos lanceiros negros era proibido o uso de espadas e armas de fogo de grande porte. Não lutavam a cavalo, como costumam mostrar nas histórias de TV e nos filmes, que glamorizam a escravidão durante o período da Guerra Farroupilha, mas sim a pé, pois havia o risco de se rebelar e fugir, enfim. Sua arma principal era a grande lança de madeira que lhes deu o nome e fama. Algumas facas, facões e pequenas garruchas e os pés descalços. A bravura e o anseio pela liberdade prometida. Seria anacronismo se quiséssemos que líderes farroupilhas tivessem um comportamento ou posições políticas avançadas e assim diferente das existentes de seu tempo. Mas a defesa da abolição da escravidão era bem conhecida e nada alienígena na época. Uma abolição começou a ser decretada em Portugal em 1767, proibindo que fossem enviados para o reino mais escravos vindos da África. Na França, em 1794, ainda que Napoleão tenha tentado restabelecer a escravidão no Haiti em 1802, em 1773 foi criada a lei do ventre livre em Portugal. E na Dinamarca isso aconteceu em 1792. No México, uma primeira tentativa de abolição foi feita em 1810, mas foi finalmente vitoriosa em 1829, ou seja, 10 anos depois. Enfim, Bolívar libertou os escravos em 1816-17, durante suas lutas por independência, e finalmente aboliu a escravatura em 1821. A Inglaterra, que havia terminado com a escravidão pouco antes da revolta dos farrapos, pressionava o Brasil pelo fim do tráfico negreiro desde 1808. William Wilberforce, um dos maiores abolicionistas da história, morreu em 1833, ou seja, 2 anos antes da guerra no sul do Brasil. Farrapos, portanto, conheciam sim, e muito bem, o abolicionismo. Ou seja, todos nós sabemos que no Brasil, o Brasil foi um dos últimos países, o último país a abolir a escravatura. Então, mesmo em 1835, quando iniciou a Guerra Farroupilha, os abolicionistas e os escravagistas, eles já conheciam muito bem o fim do abolicionismo. Aliás, muito bem o abolicionismo, que era a liberdade dos negros. Entretanto, os principais chefes farrapos, Bento Gonçalves, Canabarros, Gomes Jardim, até Neto, dentre outros, eram todos escravistas, ferrenhos. Quando aprisionado e enviado para a corte do Rio de Janeiro, Bento Gonçalves teve o direito de levar consigo um dos seus cativos para lhe servir. Ao morrer, o mais conhecido líder farroupilha deixou terras, gado e quase 50 trabalhadores escravizados de herança aos seus familiares. Bem diferente do que fez Artigas no Uruguai, anos antes. Os farrapos jamais propuseram uma reforma agrária ou mesmo uma distribuição de terras entre seus soldados. Mesmo os brancos pobres, que dirá os negros? A defesa da escravidão era tão clara entre os chefes farrapos a ponto dele jamais sequer terem mencionado o fim do tráfico negreiro. Ao fim da guerra, e já quase totalmente derrotados, os farrapos incluíram entre suas exigências para o império
o cumprimento da promessa de liberdade que haviam feito aos lanceiros. Principalmente porque eles tinham medo que eles formassem uma guerrilha e negra, né, na província, que já que a quebra da promessa os faria se rebelar ou fugir para o Uruguai, destino comum de diversos cativos fugitivos da época. Queriam entregar-se ao império, acabar a guerra, voltar à normalidade, mas tinham os lanceiros e a promessa que eles tinham feito a eles. E o império escravista, até a medula, não queria cumprir essa parte do acordo. O que fazer então? A questão foi resolvida na madrugada de 14 de novembro de 1844, quando o general farrapo Davi Canabarro entregou seus lanceiros desarmados ao inimigo. Tudo previamente combinado com Caxias. E no Cerro de Porongos, hoje a região da cidade de Pinheiro Machado, interior do Rio Grande do Sul, foi dizimada quase toda a infantaria negra, enterrando de vez a preocupação dos farrapos e acelerando assim a paz com o Império. A instrução de Caxias a um de seus comandados foi clara e objetiva. A batalha teria que ser conduzida de forma tal que poupar apenas e dentro do possível o sangue de brasileiros. O negro, então, tratado como africano, o negro, então, era tratado como africano, mesmo nascido no Brasil. Então, ele não era tratado como brasileiro. Alguns historiadores, apologistas ou folcloristas de CTGs consideram aquela traição como surpresa. Que estranho, né? Já que pela primeira vez que o então vigilante Davi Canabarro teria sido surpreendido pelo inimigo. Ou seja, Davi Canabarro era um excelente militar e um estrategista muito bom. E somente nesse dia ele foi pego de surpresa. Uma curiosidade. Isso é uma conversa fiada. Enquanto dispôs suas tropas negras de tal maneira que ficassem desarmadas e descobertas, algo que até então nunca havia feito, Canabal se encontrava bem longe e seguro do local nos braços de Papagaia, que era o nome de uma amante sua. Após o combate, um relato oficial avisou a Caxias que pelo menos 80% dos corpos caídos do campo de Porongos eram de homens negros. Calcula-se que nos últimos anos daquele conflito, os farrapos ao todo somavam 5.000 homens, sendo que algo em torno de 1.000 eram lanceiros negros. Após o massacre de Porongos, porém, restaram apenas uns 120 deles, feridos, alguns mutilados, e que foram primeiramente enviados para uma prisão no centro do país e depois dispersados para outras províncias, ainda mantidos como cativos, aliás. Feito isso, deu-se a chamada rendição e paz do Poncho Verde, que é o Tratado do Poncho Verde, onde senhores escravistas dos dois lados trocaram abraços e promessas de lealdade e logo depois marcharam juntos e sob a mesma bandeira imperial contra Uruguai, Argentina e Paraguai. Ou seja, a história dos lanceiros negros ela se perde com o passar dos anos porque, na minha humilde opinião, essa página da história da Revolução Farroupilha é a página mais vergonhosa que algum revolucionário possa ter feito, porque os lanceiros negros eles não tiveram respaldo nenhum, tanto do exército imperialista como dos farrapos. Então, volto a falar sobre o meu protesto. O meu protesto é justamente sobre essa falta de reconhecimento que os lanceiros negros, que os antigos negros escravizados do nosso estado não tiveram e não têm. Então, eu queria deixar bem claro que eu respeito o movimento tradicionalista, gosto de comer churrasco, gosto de tomar chimarrão, gosto da música nativista, tenho muitos parentes, tenho muitos amigos que eu gosto muito, que fazem parte de CTGs, mas ainda falta o reconhecimento desse povo que lutou também ao lado dos revolucionários gaúchos. Fica aqui o meu protesto e fica aqui esse registro de que existe muito a ser feito ainda pelo povo negro no Rio Grande do Sul. E se realmente o movimento tradicionalista gaúcho ele tem consciência de que
esses negros lutaram do seu lado e que a promessa de liberdade não foi cumprida, eles deveriam, pelo menos, deixar isso bem claro e explícito durante todos os festejos farroupilhas. Eu não sou contra o movimento farroupilha, não sou contra os festejos. Gosto das festas de comemorações, mas a batalha em si, o que aconteceu lá em Porongos, eu não foi bem contado. Então lá foi uma traição e isso precisa ser sempre contado, isso precisa sempre ser exaltado, tanto nos festejos como nos livros de história. Apesar de saber que a Revolução Farroupilha é uma festa que onde o único povo que comemora uma derrota é aqui no Rio Grande do Sul, esse povo, o povo gaúcho, é o único povo que comemora uma derrota. Eu acho isso bem diferente, bem estranho. Enfim, é uma festa bonita, é uma festa que ela vem justamente para deixar que essa memória não seja apagada das pessoas que lutaram. Enfim, tem pessoas que realmente lutaram pela sua liberdade, brancos também. Então isso não é um vídeo de mimimi, não é um vídeo de vitimismo, não é isso. É um vídeo que vem para esclarecer o que realmente aconteceu. Então, a todos os meus amigos tradicionalistas, eu queria deixar meu forte abraço e dizer que eu gostaria que vocês estudassem um pouco mais, além da cultura gaúcha, a cultura dos escravos que lutaram do lado de seus antepassados na Revolução Farroupilha. Então, um forte abraço e fique com Deus.